Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Conforme prometemos, estamos de volta com a segunda parte, a segunda aula sobre responsabilidade civil. E nós já vamos direto ao ponto, porque você não pode perder tempo. Estamos aí na reta final, nos aproximando da nossa prova lá em São Luís. Eu tenho certeza da sua aprovação. Vamos lá? Falaremos então na segunda parte, conforme prometido, sobre o dano e as excludentes de responsabilidade civil. Professor, o que seria o dano? O dano para a doutrina é qualquer lesão a um bem jurídico. Esse é o dano, ou seja, é toda desvantagem que experimentamos em nossos bens jurídicos. Patrimônio, ao corpo, à vida, saúde, honra, crédito, bem-estar, capacidade de aquisição, ou seja, qualquer desvantagem, qualquer lesão que experimentamos em nossos bens jurídicos, não ligados somente ao patrimônio. Às vezes nós falamos em dano, a pessoa pensa que é só o dano patrimonial. Não é, porque nós temos também o dano moral. E aí eu já passo a falar para vocês sobre as duas principais espécies de dano, que é o dano patrimonial, também conhecido como dano material, e os danos extrapatrimoniais ou danos morais, que para alguns doutrinadores, e você vai ver também comigo que para o STJ nós teríamos uma terceira espécie de dano, que seria o dano estético. Então vamos lá. Uma outra divisão da doutrina em relação ao dano, uma outra classificação, seria o dano dividido entre o dano direto e o dano indireto. O dano indireto, também conhecido como dano reflexo ou dano em ricochete. Tranquilo? Professor, o senhor poderia me falar uma espécie de dano indireto em que há responsabilidade? Imagine o seguinte, um pai, que paga pensão para o seu filho e ele vem a sofrer um acidente, ele vem a ser vítima de um acidente. Vocês devem concordar comigo que o dano direto foi em relação ao pai, que pagava a pensão para o filho, mas em razão desta incapacidade de prestar agora a pensão alimentícia, o causador do dano direto ao pai deve indenizar o dano indireto causado ao filho, porque o pai não poderá mais estará incapacitado de fazer a prestação da pensão alimentícia. Neste caso, há indenização, por quê? Porque existe uma certeza do prejuízo, tranquilo? Então, quando há certeza do prejuízo, há que se falar em indenização do dano em ricochete, do dano reflexo. Mas se não houver certeza desse prejuízo, não há se falar em responsabilidade civil. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Vamos lá então, seguindo. Lembrando a vocês que em relação ao dano, nós temos a previsão constitucional. Por exemplo, no artigo 5º, inciso 5º, assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então aqui a Constituição ela divide o dano em três espécies: dano material, dano moral e dano à imagem. Esse é o aspecto constitucional que nós temos também no inciso 10. O inciso 10 diz o seguinte, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente desta violação. Então, o aspecto constitucional, se perguntarem na sua prova sobre o dano material, o dano moral e também o dano à imagem. Professor, é possível a fixação do dano moral em salário mínimo? Meus queridos, muito cuidado com essa resposta. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, lembra que eu falei para você aqui o dano moral, tá? O Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, a súmula 490, ele determina que a pensão correspondente à indenização oriunda da responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. Então, para a prestação alimentícia, ou seja, para o dano material,
Para o dano patrimonial, há esta possibilidade, segundo a súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, essa indenização para o dano material não cabe a correção monetária. E o STF entende também, e aí respondendo a minha pergunta, que não cabe a fixação do dano moral em salário mínimo. Então, para o dano moral indenizável, tendo em vista o artigo 7º da Constituição, que proíbe a vinculação de salário mínimo para qualquer fim, a indenização em dano moral deve ser fixada em um valor fixo, deve ser fixada em reais. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Passando mais um tema para vocês que é muito importante. Professor, eu gostaria de saber, se cair na minha prova, o entendimento jurisprudencial em relação ao dano moral por falta de afeto, ao abandono ou rejeição de filhos. Meus queridos, o entendimento anterior do STJ, a quarta turma do STJ, entendia que não era cabível a indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo. Entretanto, as últimas decisões do STJ, é isso que deve constar na sua prova, ou seja, o entendimento atual do STJ, a terceira turma do STJ reconheceu o abandono afetivo e apenas em uma decisão relacionada ao Tribunal de São Paulo reduziu a compensação dos danos morais, mas reconheceu a existência de dano moral por abandono afetivo. A ministra Nancy Andrighi, ela diz o seguinte, que ao dar essa decisão, não se está falando em quantificar o amor, em quantificar a falta de amor, mas sim em dano moral por falta de cuidado. E o cuidado é um dever dos pais, ou seja, é um dever de criação, é um dever de educação, o dever de companhia. E a ausência desses deveres é que gera o dano moral, e não apenas a falta de amor, conforme alguns doutrinadores criticam a questão do abandono afetivo em razão da falta de amor. Mas a justificativa não é a falta de amor, é a falta de cuidado, é a negligência no dever de cuidado, na criação, na educação e na companhia dos filhos. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Vamos lá. Eu vou deixar para vocês aqui na tela e vou falar um por um agora, porque eu acho muito importante as súmulas dos tribunais, do Superior Tribunal de Justiça em relação ao dano moral. Já vi cair muito essas súmulas em prova, então a gente vai fazer a leitura junto com vocês aqui para que você possa memorizar todas essas súmulas. Vamos lá. Súmula 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Tranquilo, muito bem. Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Vamos lá. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Muito cuidado, porque se você está estudando aí para o nosso concurso pelo livro do professor Walter Seneviva, o professor Walter Seneviva ainda diz que a pessoa jurídica não pode sofrer dano moral. Muito cuidado, viu? Porque esse não é o entendimento que prevalece na doutrina e não é o entendimento jurisprudencial. A súmula 227 diz expressamente que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado da inicial não implica sucumbência recíproca. Vamos lá. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Aqui o ideal seria ter colocado cheque pós-datado, né? Então, mesmo o cheque sendo uma ordem de pagamento à vista, a apresentação antecipada desse cheque, se houver a pré-datação, na verdade seria a pós-datação neste título de crédito, caracteriza-se o dano moral. Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. O que é isso, meus queridos?
a inscrição em cadastro de proteção ao crédito, por exemplo, Serasa, SPC, se a pessoa já tinha uma outra inscrição, ainda que essa segunda inscrição foi indevida, não há se falar em dano moral em relação à súmula 385, tranquilo? Mais 4 súmulas para vocês, vamos lá. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações por dano estético e dano moral. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que o STJ entende que o dano estético é uma espécie autônoma de dano? Então tá aqui. É lícita a acumulação da indenização por dano estético e por dano moral. Então, para o STJ, o dano estético não é simplesmente uma espécie de dano moral. É uma espécie autônoma de dano. Tranquilo? Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, a simples devolução indevida de cheque já caracteriza dano moral. Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Súmula 403. Independente da prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Então, independe da prova do prejuízo esta indenização. Houve a publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais, indenização independentemente de prova do prejuízo. Súmula 420, a penúltima súmula, incabível em embargos de divergência discutir o valor de indenização por danos morais, e a súmula 498 que diz: não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Já vi essa súmula cair em prova do IES e muita gente erra, viu? Porque seria apenas uma indenização. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então vamos lá ao último tema da nossa aula. Nós falaremos agora sobre as excludentes de responsabilidade civil. Excludentes de responsabilidade civil, também chamadas pela doutrina de meios de defesa ou excludentes de ilicitude. A primeira dessas excludentes é o estado de necessidade, artigo 188, inciso 2 do Código Civil, que diz o seguinte: não constituem atos ilícitos a deterioração ou destruição da coisa alheia. Lembra do nosso conceito? Deterioração é a perda parcial, destruição é a perda total da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Meus queridos, este artigo ele deve ser lido em conjunto com o artigo 929 e 930, que lá diz o seguinte, ó: se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, que é esse que nós lemos, do estado de necessidade, não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. E aqui é aquele exemplo que a doutrina dá. Uma pessoa vê uma casa pegando fogo, ele invade essa casa, certo? Ele quebra a janela, ele quebra a porta dessa casa, ele quase que destrói essa casa para evitar que esse fogo se espalhe e incendeie aí todo um bairro, todo o seu condomínio. Neste caso, ele deve indenizar o dono da casa se ele não foi o culpado do perigo, e aí depois ele tem a ação de regresso contra o verdadeiro culpado deste perigo. Tranquilo? Verdadeiro culpado deste dano. Tranquilo? Então, muita atenção ao estado de necessidade, e também isso se aplica ao que nós falaremos agora sobre a legítima defesa. Legítima defesa, artigo 188, inciso 1º, que diz lá: não constituem atos ilícitos os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Lembrando que aqui o Código ele não fala em estrito cumprimento do dever legal, mas a doutrina entende que aqui neste inciso nós deveremos incluir, além da legítima defesa, do exercício regular de um direito, nós devemos inserir aqui também o estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? Lembrando aqui para vocês que a doutrina entende que é somente a legítima defesa real
real, porque a legítima defesa putativa, ou seja, aquela em que o réu se imagina que para o direito penal tem uma aplicação diversa, aqui no direito civil, a legítima defesa putativa, ela não exime o réu de indenizar o dano, tranquilo? Por quê? Porque essa legítima defesa, ela só exclui a culpabilidade, não exclui a antijuridicidade do ato. Somente a legítima defesa real é que exclui a ilicitude, que exclui a antijuridicidade do ato. Tranquilo? Lembrando que devemos ler também este inciso com base no artigo 929 e 930, da mesma forma que nós lemos lá para o estado de necessidade. Tranquilo? Uma outra hipótese de excludente de ilicitude, que nós já falamos, de responsabilidade civil, que é a culpa exclusiva da vítima, eu não vou repetir para vocês, e o fato de terceiro. Meus queridos, o fato de terceiro, em regra, ele não exclui a responsabilidade. O que nós devemos ter é o que? Uma ação de regresso. Entretanto, quando este fato de terceiro for a causa exclusiva do prejuízo, e aí desaparece a relação de causalidade entre a ação e a omissão e o dano causado, tranquilo? Então, nesse caso, o fato de terceiro, ele se equipara ao caso fortuito e à força maior, que eu já vou falar para vocês aqui. Por exemplo, a súmula 187 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra qual tem ação regressiva. Tranquilo? Essa súmula se transformou no artigo 735. Que eu vou colocar para vocês aqui agora, que tem o mesmo teor. Mas, professor, qual seria essa exceção, então, que o senhor disse aqui, que o fato de terceiro seria uma excludente de responsabilidade civil? Imaginem que, neste contrato de transporte, os dois passageiros, eles brigam entre si. Ou seja, eles brigam no interior do ônibus, sem nenhuma culpa, sem nenhum dolo do transportador. E aí, um fere o outro. Neste caso, né, este fato de terceiro, ele exonera, ele exclui a responsabilidade do transportador. Tranquilo? Isso é o entendimento da doutrina e o entendimento também que prevalece na jurisprudência. Por fim, a última espécie de responsabilidade, de excludente de responsabilidade, é o caso fortuito ou a força maior. Nós temos uma divergência muito grande do que seria caso fortuito. Nós temos pelo menos uns 7 autores que dizem de forma diferente. Vou trazer para vocês aquilo que prevalece na doutrina, o que mais os doutrinadores escrevem. Por quê? O artigo 393 do Código Civil, ele não faz nenhuma diferença. Ele diz o seguinte, que caso fortuito ou força maior, e aí ele equipara os dois, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, para o Código Civil, a principal característica do caso fortuito e da força maior seria a inevitabilidade. Entretanto, o caso fortuito, para a maioria da doutrina, entende-se que é um fato ou ato alheio à vontade das partes. Greve, motim, uma guerra, tem uma atuação humana, e a força maior, ela é derivada de acontecimentos naturais. Por exemplo, professor, um raio, uma inundação ou um terremoto. E o último tema da aula, prometo a vocês, que é a cláusula de irresponsabilidade ou cláusula de não indenizar. Ou seja, seria o acordo que tem por objetivo afastar as consequências desta responsabilidade civil. Professor, este contrato, ele é possível? Então, anote o que eu vou falar para vocês. Em regra, não. Por exemplo, em um contrato de adesão, proíbe-se a inclusão dessa cláusula de não indenizar. A súmula 161 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: em contrato de transporte é inoperante a cláusula de não indenizar.
Tranquilo? O Código de Defesa do Consumidor também não admite a estipulação dessas cláusulas em uma relação de consumo. Então, aquelas placas que você vê no supermercado dizendo assim, não nos responsabilizamos pelos danos causados ao veículo nesse estacionamento desse shopping center ou no estacionamento dessa loja, esta cláusula é uma cláusula nula, é uma cláusula abusiva, porque é uma cláusula que exclui, que tenta excluir a obrigação de indenizar, que para o Código de Defesa do Consumidor não se aceita. Entretanto, a doutrina diz que seria possível essa cláusula de... a validade dessa cláusula, ela dependeria dos seguintes elementos. Vamos lá. A bilateralidade, ou seja, deve ter um caráter de transação. Não poderia ser, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, um aviso afixado na parede. Deveria ser uma cláusula contratual expressa. Tranquilo? Não poderia haver colisão com preceitos de ordem pública, certo? Não, deveria haver igualdade entre as partes contratantes. A inexistência de eximir em relação ao dolo e a culpa grave, ou seja, só poderia abranger a culpa leve e a culpa levíssima. E por último, a ausência da intenção de afastar obrigação inerente a uma função. Por exemplo, meus queridos, não poderia esta cláusula afastar uma obrigação essencial do contratante. Como assim, professor? Uma compra e venda, qual que é a obrigação principal do vendedor? Entregar a coisa vendida. Neste caso, essa cláusula não poderia afastar a entrega da coisa vendida. Ou seja, essa cláusula de não indenizar não pode ser estipulada para afastar ou para transferir obrigações essenciais do contratante. E assim nós encerramos a nossa aula de responsabilidade civil. Você está muito bem, abordamos todos os temas relacionados à responsabilidade civil com bastante profundidade, certo? Muita profundidade. Pode voltar essas duas aulas, assistir novamente, porque qualquer coisa que cair de responsabilidade civil na sua prova, tenho certeza que você tem condições de responder com muita tranquilidade. Beleza? Até daqui a pouquinho com a nossa próxima aula de Direito Civil. Voltamos daqui a pouquinho.